E nós voltamos com o TV Mar News. Mara Almeida já vem ao vivo também trazendo informações para a gente. Mara? Bom dia, Porlane, mais uma vez. Bom dia a você, telespectador da TV Mar. Agora o nosso assunto é sobre a situação do sistema prisional daqui de Alagoas neste momento de pandemia. Para conversar com a gente sobre esse assunto, eu estou aqui com o Cleiton Pessoa, ele que é vice-presidente do Sindicato dos Policiais Penais. Cleiton, bom dia, obrigada pela sua presença aqui no TV Mar News. Como é que está a realidade dos presídios nesse momento tão difícil que a gente está passando? Bom dia a todos, né? Quero dizer que os presídios estão igualmente aqui fora, né? Como está aqui fora. Alguns casos suspeitos, alguns casos confirmados, né, de policiais penais, servidores em geral também, tem alguns casos confirmados. E o pessoal realmente fica receoso, né, pela situação que se está alastrando aqui fora, fica receoso lá dentro. E aí alguns equipamentos, né, de EPI, alguns equipamentos de proteção individual realmente estão em falta, estão chegando aos poucos e o pessoal fica realmente apreensivo e querendo que realmente tenha esses equipamentos. Certo. Já tem algum caso confirmado ou alguns casos suspeitos? Temos sim, temos mais de 20 casos confirmados lá de servidores, né? Em média 10 policiais penais estão com coronavírus. Alguns casos que estão saindo resultado esses dias também, provavelmente irão se confirmar, né? E realmente o pessoal está bem apreensivo, né, pela falta de EPI, realmente. E quanto à população carcerária, eles também estão tendo todos esses cuidados? A população carcerária ela está meio que à mercê, né, de não pegar, né? Porque se pegar realmente vai disseminar, porque são presídios superlotados, né, onde não tem estrutura mínima de higiene, realmente de separação, não tem como separar. E aí realmente se um pegar e ficar no meio lá deles, vai disseminar. Então hoje a gente pode falar que apenas, né, funcionários que trabalham lá no sistema penitenciário é que chegaram a ser contaminados e alguns estão com suspeita, mas em relação à população carcerária, não. Então, foi recebido um preso, né, da Polícia Civil, onde esse preso ele veio, né, da Polícia Civil e adentrou lá já com a confirmação do Covid. E ele foi separado dos demais, bem como alguns que estão suspeitos, né, eles estão separados no hospital de campanha, que foi improvisado lá, e estão separados, né, mas temos um caso confirmado hoje no sistema prisional já. Certo, então no caso presos que vão chegando, né, que são novos lá no sistema prisional, eles acabam indo para um lugar específico para que eles não fiquem perto e possam talvez contaminar outros presos. Sim, os casos suspeitos, né, caso tenha alguma gripe, alguma coisa, ele vai ser separado, né? Mas isso aí, assim, a gente acredita que era para ter uma estrutura muito maior, muito melhor, né, devido à problemática que é o sistema prisional, né, onde vários presos estão juntos ali. Caso um pegue de algum até policial penal ou que venha de fora sem sintomas e passe para outro, realmente vai disseminar isso muito fácil. E Cleiton, a equipe que está com suspeita, ela já está afastada? Vocês estão afastando esses profissionais? Como é que está sendo feita essa questão de escala nesse momento? Vocês também precisaram se adaptar a esse momento que a gente está vivendo? Sim, lá o pessoal que tem alguns sintomas, né, eles podem fazer o teste. A gente conseguiu por meio de ofício, o sindicato provocou a secretaria e conseguiu através da Secretaria de Saúde alguns testes para se fazer lá no sistema, né? Essa semana já se começou a fazer os testes lá no sistema. E alguns casos que realmente se confirma ou se tem a suspeita de que o policial penal ele esteja com coronavírus, ele é afastado, né? Deixando a equipe, lógico, muito mais carente de efetivo, mas infelizmente tem que se fazer isso. E o pessoal de lá está todo mundo se cuidando? Sim, se cuida na medida do possível, né? Porque lá tem um contato com os presos na hora do tranca-destranca, pagamento de comida, né? E o que falta realmente é o EPI, né? Tá chegando aos poucos, né? Aquela face shield também chegou uma parte, tá para chegar outra. Realmente a agilidade é que a gente não vê, né? Era para ter feito isso lá atrás, mas assim, tá chegando aos poucos e esperamos que realmente se concretize, que todos os policiais penais tenham o EPI. Tá certo. Qual a mensagem, então, que a gente pode deixar para o pessoal de casa? Eu sempre estou pedindo para os entrevistados reforçarem, né, essa mensagem tão principal hoje, que é que se o pessoal
puder ficar em casa, que eles fiquem. Vocês também endossam essa campanha? Isso, quem puder ficar em casa, fique, né? Os policiais penais, eles estão, né, trabalhando, né? Não podemos deixar de trabalhar para garantir a segurança da sociedade. Estamos lá, à medida do possível, fazendo de tudo para que nada ocorra e resvale aqui na sociedade, como fuga, rebeliões, né? Mandados de crimes de lá de dentro para aqui para fora. O sistema continua a todo vapor, né? E à medida que a gente for conseguindo melhorar esse sistema, a gente vai fazer, né? Porque a gente está lá, apesar do baixo efetivo, apesar da falta de materiais, às vezes, a gente tem feito um sistema prisional um dos melhores do Brasil, né? E uma pena que o governo, às vezes, não reconheça isso, mas é assim mesmo, né? A gente sempre está trabalhando e batendo para ver se a gente consegue melhorar o sistema. Muito obrigada, tá, Cleiton, pela sua participação aqui no TV Mar News. É isso, então, Porlane e pessoal de casa, né? O pessoal que trabalha lá no sistema prisional, né, daqui do nosso estado, e também os presos estão sim se cuidando, alguns casos suspeitos, outros confirmados, o que na verdade já é bastante comum, porque hoje em dia já existe a contaminação comunitária, né, aqui no nosso estado. Então, essas pessoas elas estão sendo afastadas, porém, né, na medida do possível, está sim funcionando lá o sistema penitenciário daqui do nosso estado. Com imagens de Márcio André, eu volto com você aí no estúdio, Porlane. Obrigada pelas informações, Mara. Olha só, gente, a gente agora vai conversar sobre ansiedade nesse momento de pandemia. Conversando com Poliana Esteves, ela que é psicoterapeuta, conversa com a gente lá de São Paulo, não é isso, Poliana? Isso mesmo, tudo jóia, meu bem? Bom dia. Bom dia para você. A gente aqui à distância conversando, falando sobre essa situação. Nesse momento de pandemia tem deixado as pessoas em isolamento social, um medo também de contrair o vírus, tudo isso causa muitos transtornos. E um deles, sem dúvida, também é a ansiedade. Eu queria que a gente pudesse conversar um pouco sobre isso. De fato, tem aumentado o número de pessoas com ansiedade nessa época? Sim, tem aumentado muito o número de pessoas com ansiedade, até porque o que é ansiedade, né? Quando a gente olha para o futuro e numa perspectiva também negativa. A nossa tem a necessidade de saber o que vai acontecer, né? De projetar as coisas para o futuro. E nesse momento que a gente não está conseguindo fazer isso, né? A gente não sabe quando que isso vai passar. Então, isso gera muita ansiedade. Então, tem muitas pessoas que não estão conseguindo controlar as emoções e estão tendo problemas com ansiedade. Pessoas que já tinham, obviamente, ansiedade estão piorando e pessoas que nem tinham estão começando a ter. E a gente consegue identificar como que se a gente de fato está tendo ansiedade e outra coisa, ela pode acometer qualquer pessoa, adulto, criança, idoso? Sim, ela pode acometer qualquer pessoa. A ansiedade, muitas pessoas, por exemplo, têm me relatado insônia. Tipo, do nada eu acordo de madrugada e não consigo voltar a dormir. Também, né, durante o dia, de sentir o coração mais acelerado, um pensamento sempre lá no futuro, tipo, o que vai acontecer, como é que vai ser quando isso voltar, quando que isso vai acabar. Então, esses todos são sintomas de ansiedade. E aí, qualquer pessoa pode ter. Como é que a gente pode identificar a ansiedade, por exemplo, numa criança? A criança ela vai ficar mais agitada, ela vai estar mais preocupada mesmo, ela vai estar mais desconectada do momento presente, então ela vai estar mais aérea. Então, isso tudo são sintomas que a pessoa está tendo ansiedade, né? A criança também ela vai relatar que ela não vai conseguir, obviamente, descrever os sentimentos, tipo, no sentido de, nossa, mãe, estou sentindo ansiedade. Ela vai falar, estou sentindo uma coisa estranha, eu estou estranho. Então, assim, começa a também ver mudança de comportamento. Então, se era uma criança muito tranquila, ou que se focava e, de repente, ela está muito desfocada, ela está muito agitada. Então, perceber também mudança de comportamento, né? Coisas que você vê que antes não era normal, não era do padrão daquela criança e agora está sendo. Poliana, e quando a gente identifica, então, que a gente está com ansiedade, que é comum nesse momento, quando que a gente deve procurar a ajuda de um profissional médico? Quando você percebe que você não está mais tendo controle, que isso está te prejudicando mesmo, né? Então, eu não estou conseguindo dormir, há uma ansiedade que está me dando um taquicardia, uma coisa que eu só penso no futuro, isso eu penso negativo, isso me faz mal. Então, assim, quando você começa a perceber também que você está saindo do seu normal, do seu natural, né? Porque um pouco de ansiedade é normal. O que a gente não pode é aquela ansiedade que vai tomar conta de você e você vai ficar com medo do futuro, com medo até mesmo do presente. Então, aquela coisa, quando está vendo noticiário,
começar a sentir mesmo um medo além, sentir que eu já estou ficando com sintomas, eu estou tendo isso. Então, quando começa a sair muito da sua normalidade mesmo. E nesse momento que a gente procura um médico, como é que a gente pode fazer o tratamento, já que a gente está exatamente nesse momento de pandemia? O principal que a gente precisa fazer, na verdade, é o máximo possível ter uma visão, né, esperançosa do futuro. Então, ninguém sabe o que vai acontecer, a gente não pode controlar isso, né? E a ansiedade vem de querer controlar coisas incontroláveis. Então, entender que já que eu não posso controlar isso, eu não sei quando que isso vai passar, como é que eu posso lidar com isso da melhor maneira possível? E aí você trabalhar exercícios de respiração, né? Então, respirar fundo, soltar. Tem uma respiração também que ela conecta o hemisfério direito com o hemisfério esquerdo do cérebro, que você tampa uma narina, inspira pela outra, aí você solta, depois você tampa a outra e você vai fazendo isso. Também vai ajudando você a voltar ao momento presente. Usar o que a gente fala muito a questão da gratidão. Então, o que eu sou grato, né? Porque você vai estar olhando para o hoje, você vai olhando para o que você tem. Então, viver cada momento mesmo, estar no momento presente, evitar da sua mente ficar indo para o futuro, ficar vindo para o medo. Entendi. E a ansiedade, ela pode desencadear problemas piores, mais graves no futuro? Quais são esses problemas? Pode, né? Uma ansiedade depois descontrolada, digamos assim, ela pode ir para uma síndrome do pânico, ela pode ir para uma depressão. Então, tem que tomar cuidado mesmo, porque esses sintomas eles vão se agravando, eles vão piorando e pode desenvolver uma coisa pior. E se a gente precisa, então, da ajuda de um médico, de um profissional médico nesse momento, como é que a gente pode fazer o tratamento? A comunidade tem feito o tratamento, recebido pacientes nesse período de isolamento social? Sim. A gente está fazendo o tratamento e a gente faz o tratamento à distância, né? Então, até para você evitar mesmo aí essa questão que não pode estar saindo de casa, né? O máximo possível que a gente puder evitar. Então, a gente pode fazer esse tratamento à distância. As consultas online já foram permitidas, então você pode procurar um médico, um terapeuta, um psicólogo que seja online, né? Que você se identifique e que você possa fazer esse tratamento, esse trabalho, mas da sua casa mesmo, continuando seguro. Poliana, quais são as dicas que você pode deixar, então, para quem está nos assistindo, para que a gente possa conseguir controlar a ansiedade, principalmente aquelas pessoas que precisam lidar diariamente com a realidade, nós jornalistas, também profissionais médicos que ficam se expondo, né, o tempo todo também. Como é que a gente pode fazer para conseguir controlar esse momento de ansiedade? O que eu falo, obviamente, a gente não pode estar alheio, né, ao que está acontecendo, a gente tem que tomar as medidas, obviamente, preventivas, mas também não ficar olhando só as notícias tristes, né? Olha também as coisas boas que estão acontecendo, olha as coisas boas, positivas que estão vindo com isso, que é a solidariedade, várias coisas começaram a surgir por causa dessa pandemia. Então, olhar também o lado positivo, saber que isso vai passar, olhar para o futuro com esperança, ser grato, então, porque você pode estar participando disso, você pode estar fazendo a diferença, né, na vida das pessoas, vocês levando informação, os médicos salvando mesmo as vidas. Então, olhar o copo meio cheio mesmo, né, olhar o lado positivo, se prevenir, se cuidar, porque também a gente precisa manter a nossa saúde mental, porque é isso também que vai ajudar a gente a manter a nossa imunidade e não pegar esse vírus, né? Então, você entender também que eu ficar olhando só o lado negativo, ficar desesperado, não vai me ajudar, não vai me favorecer. A inteligência emocional é isso. Então, de que maneira eu posso lidar com isso, que eu saia disso fortalecido? Já que eu tenho que passar por isso, que eu passe por isso da melhor maneira possível. Então, olhar com gratidão de, por exemplo, eu estou falando sobre, eu estou vendo a tragédia que está acontecendo, mas na minha família não está, eu estou com saúde, eu estou podendo estar aqui, eu tenho um trabalho que está ajudando as pessoas, que está informando as pessoas. Então, ter esse outro olhar, né, mudar o ponto de vista para o que está acontecendo. Tá ok. Poliana, muito obrigada pelas tuas dicas aqui no nosso programa no TV Mar News. A gente volta a se encontrar em uma outra oportunidade também aqui via Skype, tá bom? Muito obrigada. Gente, olha, ficam as dicas aí, né? E a Poliana frisou bem que até a prática da solidariedade também pode ajudar a gente a controlar a ansiedade. Então, vamos aproveitar esse momento em que o Instituto Arnon de Mello está fazendo uma campanha muito bacana, é a campanha Juntos Solidários, para que a gente possa também ajudar as famílias que estão precisando nesse momento de pandemia. Vamos ver. Ajude os alagoanos que, neste momento, estão passando por alguma necessidade. Doe alimentos não perecíveis, produtos de higiene pessoal e limpeza. Pontos de arrecadação. Sede da TV Gazeta no Farol e no Quartel do Exército na Gruta de Lourdes.
Uma iniciativa do Instituto Arnold Melo. E a gente vai agora para um rápido intervalo, mas a gente volta daqui a pouquinho com muito mais informações para vocês.